Claramente ele era um professor comum querendo ensinar aos seus alunos coisas comuns, mas com certeza os seus alunos não eram da melhor laia, eram os piores assassinos do mundo, presos na pior prisão do mundo. Então, de repente, a janela dele já quebrou em questão de instante. Apareceu acordado em outro lugar sem entender nada. Literalmente, ele estava na cela de um prisioneiro. Mas antes de tudo isso acontecer, cara, ele literalmente estava dando aula tranquilamente, ensinando aos seus alunos a como criar uma batata doce. Os alunos permaneciam em silêncio, entendendo o que ele estava falando. E enquanto isso ele continuou explicando que com água ela poderia gerar raízes e até mesmo gerar outras batatas doces, gerando mais fruto ainda. Mas nesse instante, alguns dos alunos começaram a perguntar para que aquilo servia, já que aquilo era muito inútil. Um até começou a ficar muito irritado, já que começaram a comparar ele com uma batata doce. O mais engraçado foi o professor tentando aliviar tudo aquilo e não sabia se esses bandidos iriam tentar matar ele, mas de repente um dos alunos começou a comer a batata doce sem se importar com nada, e outros começaram a dizer que ele na verdade deveria ensinar outras coisas. Quando então alguém se levantou e começou a dizer que na verdade ele deveria ensinar a como fazer névoa. Porém o professor perguntou o que era aquilo, já que ele não sabia sobre esse tal de névoa e o que era, já que realmente ouvindo essa resposta ele perguntou como que um professor não sabia o que era névoa, e então ele já partiu diretamente para o espelho, quebrando ele com uma cabeçada. E ele achou muito estranho, já que aquilo normalmente era blindado. Ele já começou a entrar em choque, chamando pelos guardas para poderem defender ele. Os guardas entrando então na área, ao invés de conversar, já começaram a metralhar todos os bandidos daquela área, matando vários deles. E então a guerra começou, e muitos policiais e bandidos começaram a se matar um ao outro. Enquanto isso o professor estava abaixadinho tentando sair daquela sala, mas de tanto sangue que ele estava vendo, ele acabou desmaiando. Enquanto isso tudo acontecia, o massacre estava fluindo tranquilamente. Infelizmente, o nosso professor desmaiou, mas ele desmaiou observando um dos alunos dele, que continuava quieto diante de toda aquela situação e olhando fixamente para ele. Ele já de imediato perguntou quem era aquele cara e o que ele estava fazendo naquela sala, já que ele normalmente não era o prisioneiro, e onde estavam todos os guardas para poderem proteger ele. Aquele prisioneiro disse que ele estava em sua casa. Ele começou a perguntar como assim sua casa. Ele então percebeu que ele estava escondendo algo atrás dele, e ele era realmente um prisioneiro, se perguntando se ele iria matar ele agora ou não. Ele então teria que agir primeiro, já que a única coisa que ele se lembrava é que os soldados tinham entrado na sala e matado muitos, mas na verdade o que aconteceu foi que todos os soldados foram mortos. Ele então começou a pedir desculpas para o aluno, perguntando se ali dentro era uma prisão, e queria dizer Fogland, e o aluno acenou com a cabeça. Ele levantou a mão e começou a mostrar a batata doce, perguntando como que ele conseguia cultivar aquela batata, pedindo por favor para ensiná-lo. Então o professor começou a achar que aquilo era burrice, mas era além de qualquer senso comum, ficando completamente irritado. E foi por causa de uma coisa dessas que aquele cara levou ele para ali, já que ele tinha levado ele por causa de uma maldita batata doce para dentro da prisão, cheia de psicopatas. E ele já começou a puxar os cabelos pensando que aquilo era loucura, e ainda por cima muito perigoso, já que naquele lugar eles rasgavam as pessoas e matavam elas sem motivo nenhum, e agora ele também iria morrer. Porém ele estava gritando pra caramba, e então ele começou a observar mais uma vez, pensando que aquele aluno tinha realmente algo atrás da mão dele, e então ele pensou que fosse uma arma ou até mesmo uma faca, partindo em direção a ele rapidamente e empurrando ele para o chão, já que agora ele não tinha mais nada a perder. Nesse momento ele caiu no chão e o professor já começou a enfiar a mão na garganta dele e enforcando ele, já que comparado àqueles caras ele não era nada. Porém ele mal se destacava na aula, e se ele ficasse calmo daria para controlar a situação, e agora ele só precisava tirar a arma da mão dele. Ele viu que o braço dele na verdade estava faltando, ou a arma tinha sumido, mas de repente ele então prendeu aquele aluno na cama, dizendo que ele pediu desculpas pela violência, mas ele se meteu em perigo por causa da idiotice dele, e ser sequestrado dentro de uma prisão era algo muito absurdo. Mas o cara continuava perguntando como que ele poderia plantar batata doce, mas ele pediu desculpas
mas ele não ensinava gente sem cérebro. Caraca, o cara realmente merece morrer depois dessa. Mas talvez ele devesse comer, já que seria algo mais nutritivo. Ele já estava caindo fora. Então ele perguntou quando que os guardas vinham para o horário do almoço, já que a porta deveria estar trancada por fora. Mas nesse momento ele começou a observar tudo, já que depois de tanto caos, a prisão deveria estar em alerta máximo, e as forças de segurança provavelmente já estavam procurando por ele, e assim que ele visse um guarda ou alguém, iria sair dali o mais rápido possível. Porém, ele percebeu que não dava para ver nada, já que aquele lugar estava completamente cercado de névoa. E então ele começou a gritar, perguntando se tinha alguém do lado de fora. Mas nesse momento a porta abriu e ele então conseguiu sair, se perguntando por que a porta da prisão estava aberta. A visão que ele teve era de um lugar completamente gigantesco, se perguntando o que era aquilo. Aquilo não parecia nada como uma prisão. Ele se perguntava aonde aquele aluno tinha levado ele, porém o aluno tinha se soltado e começou a fechar a mão dele, mandando ele calar a boca, já que ele não deveria gritar naquele lugar. Ele não poderia sair daquele lugar, simplesmente deveria calar a boca e viver. Porém ele começou a gritar: viver aqui nesse lixão. Ele então disse que era um cidadão e não deveria estar ali, e não era ninguém igual a eles, dizendo que ele era diferente do lixo da sociedade como ele, quando de repente, meu parceiro, apareceu um detento gigantesco e ele já ficou assustado, né? Então, sem entender nada, já que aquele cara tava cheio de cicatriz, e nesse momento ele já começou a chorar, já que aquilo provavelmente devia ser para o mascarado, mas na verdade ele começou a dizer: não é pra mim, não, é pra você. E aquele grandão já deu um socaço na cara do professor, até mesmo arrancando os óculos dele e deixando ele completamente inconsciente, e ainda por cima levando o paletó dele. E então o aluno disse que ele realmente deveria ficar quieto, mas ele começou a dizer que ele era um maldito, já que nem ajudou ele. Mas ele continuou dizendo que tudo aquilo era culpa dele. Mas o professor começou a reclamar, dizendo que até as roupas dele tinham sumido agora, e o porquê dele ficar fazendo idiotices que metiam eles em problemas. Mas ele começou a perguntar se o aluno dele não tinha cérebro ou algo do tipo, e o porquê ele provocaria um monstro daquele, já que ele não tinha nenhum braço. O professor até se perguntou se ele foi pesado demais, mas de repente aquele cara já começou a tirar a roupa dele e o professor já começou a ficar em choque, pedindo desculpas. Mas na verdade ele só estava tirando a roupa e entregando para o professor, dizendo que ele deveria vestir aquilo. Nesse momento ele perguntou que raios era aquilo, já que aquele cara era totalmente forte por baixo daquela roupa. E então ele começou a pensar que ele realmente deveria ter mais cuidado naquela prisão, mas se ele usasse aquilo, a equipe de resgate poderia não reconhecer ele. Enquanto isso, o aluno começou a dizer que não tinha nenhuma equipe de resgate procurando e os guardas foram todos assassinados. Ele porém achou estranho, já que aquilo era impossível, já que realmente aquela prisão ainda tinha ordem e era melhor ele não se destacar entre os prisioneiros, e era assim que as prisões de Fogland funcionavam. Então ele pegou uma roupa bem antiga e começou a vestir ela, dizendo que agora eles iriam comer. Porém o professor achou que aquele uniforme de prisão estava bem sujo e ainda por cima tinha comida, e então ele pensou que deveria ter algum guarda servindo a comida. Enquanto isso, aquele outro detento estava muito feliz, já que a roupa tinha ficado perfeitamente nele e era totalmente dele agora, e aqueles óculos ele também deveria ter pegado eles, já que ele realmente iria ficar muito bom, quando de repente alguém apareceu chamando ele de querido e perguntando aonde ele tinha conseguido aquele traje. Porém ele já começou a se ajoelhar, chamando aquele cara de chefe, e então ele disse que um nerd na Vila Tofu, e parecia que ele tinha acabado de se mudar pra lá, dizendo que ele tinha usar uma roupa elegante. Então ele foi lá e pegou elas na hora, perguntando se era fofa, mas nesse momento ele já tomou uma facadona na cabeça e ficou de F ali no chão mesmo com a roupa do professor. E então um daqueles alunos começou a dizer que realmente ele finalmente encontrou o professor e agora estava indo atrás dele, denominando as facções da região. E então o professor começou a pensar que aquele lugar era tudo menos uma prisão, já que parecia ser mais uma selva, já que aquilo não poderia ser uma pessoa e até mesmo parecia uma decoração, já que Fogland foi construída pela Aliança Mundial, perguntando isso para o aluno dele, já que não fazia nenhum sentido deixar aquele lugar daquele jeito. Mas o aluno dele já virou e disse que ele estava falando alto demais, então ele pediu desculpa. Enquanto isso, ele olhava para o aluno dele pensando que na verdade ele era um sequestrador, e além disso tinha os mesmos olhos daqueles malucos. E então ele começou a ficar um pouco para trás, pensando que aquele sujeito também era perigoso e não deveria confiar em nada. Mas nesse momento eles chegaram aonde a comida era distribuída, e quando eles estavam lá, o professor começou a pensar que aquele lugar parecia mais uma cafeteria e estava melhor do que ele esperava, e tinha até mesmo pessoas formando fila, e isso significava que realmente tinha
tinha um guarda. E quando ele observou, realmente tinha um guarda da prisão naquele lugar, dizendo que ele estava salvo. Ele então começou a correr, dizendo que ele precisava manter a calma e parecer que era um peso qualquer e tinha que mostrar a postura de um intelectual homem civilizado. Ele queria deixar o mais claro o suficiente que ele era diferente daqueles animais. E então o cara já deu uma conchada na cabeça do aluno, dizendo que o próximo deveria vir. Porém, ele, perto do guarda, começou a pedir licença e ia dizendo se ele era o guarda da prisão, já que ele era um professor designado para o novo projeto educacional dos prisioneiros, Dante Kang. Mas nesse momento, ele até mesmo disse que foi sequestrado durante um motim pelo homem mascarado à direita, mas o policial parecia mais um zumbi. Ele começou a dizer que ele sabia que realmente tinha havido um motim naquele lugar, e se ele não soubesse, precisava avisar os seus superiores imediatamente, já que eles deveriam estar procurando por ele, o professor Dante. Mas nesse instante, aquele guarda já começou a vazar um líquido azul pela boca, e foi aí que ele percebeu que aquele guarda na verdade também era um prisioneiro, se perguntando o porquê daquilo. Mas ele já tomou-lhe uma conchada na cabeça, dizendo que se ele não fosse comer, deveria sair do caminho. Ele já ficou completamente desanimado e até mesmo pensando que não tinha mais solução para sair dali. O outro mano do lado começou até a comer a comida dele, se perguntando o que estava realmente acontecendo e que olhar era aquele. Parecia que o guarda tinha perdido totalmente a sua sanidade, e então ele não era um guarda, mas estava usando o uniforme de guarda. Tinha até mesmo um crachá, e o porquê ele não conseguia ver outros guardas ou vigias, se perguntando se estavam procurando por ele. Realmente ele já estava lascado, se pensando que desse jeito ele iria acabar preso ali para sempre. Enquanto isso, ele só pensava que aquele miserável tinha levado ele ali, chamando ele de estudante. E então ele perguntou se ele queria aprender sobre batata doce, já que ele disse que queria, e então era o seu último recurso, dizendo que iria ensinar ele a cultivar batata doce quantas vezes ele quisesse, mas em troca ele deveria ajudar ele a sair daquele lugar, e decidiu então usar a estupidez dele ao seu favor. Porém, depois que ele engoliu a comida, ele começou a dizer: "Você acha que eu sou um idiota? Por umas estúpidas batatas doces?" Porém, o professor começou a tentar explicar, gaguejando, que ele tinha dito que queria aprender aquilo, e uma vez que ensinasse ele, não haveria mais razão para ele ficar com ele, e que ainda por cima ele deveria assumir a responsabilidade por ter levado a ele ali. Mas ele começou a pensar, dizendo que para sair dali ele deveria se tornar o líder supremo. Então ele se perguntou como assim líder supremo, já que não existia nenhum chefe naquele lugar. Porém, ele disse que um anão como ele nunca poderia fazer aquilo, e na verdade ele não queria fazer isso porque ele precisava ser o chefe daquele lugar para ter contato com o mundo exterior. Ele então levantou a comida, dizendo que ele deveria subir ou cair. Essas eram as únicas saídas. Ele então perguntou o que aquilo significava, já que ele deveria tentar dizer algo que ele pudesse entender, mas o aluno já disse sem mais perguntas, então simplesmente não tinha intenção de ajudar ele. Ele então se levantou, pensando que ele não via realmente nenhum motivo para continuar ao lado dele, já que ele precisava sair daquele lugar imundo e repugnante. Porém, o aluno já começou a dizer que ele iria se arrepender. O professor até mesmo começou a dizer que depois que ele saísse dali, ele não iria escapar do julgamento da lei por ter sequestrado ele, e ainda por cima, porque a sua família era bem poderosa. Ele deveria apodrecer ali pelo resto da vida. E então alguém gritou pelo nome professor. Nesse mesmo instante, eles se perguntavam se o professor Kang estava ali. E então todos começaram a olhar. O nosso prota já pensou: ah, rapaz, finalmente os guardas chegaram. A equipe de resgate chegou. E então quando eles estavam entrando, ele foi gritando igual um louco, dizendo que ele estava ali. Mas nesse momento, eles se perguntaram se o nome dele era Dante Kang, o professor de ciências da escola pública, de 32 anos. E ele começou até mesmo a chorar, dizendo que era realmente ele. Mas quando ele disse a ajuda, ele viu que na verdade a pessoa que estava lá tinha um uniforme de prisioneiro. Estava cheio de outros prisioneiros, olhando, sorrindo para ele. Ele então agachou a cabeça e começou a dizer quanto tempo, professor, perguntando se ele lembrava dele, já que ele estava na aula dele de batata doce. Ele já começou a dar passos para trás e pensando que realmente ele se lembrava, já que ele não tinha como ter esquecido daquele cara. Ele nunca tinha visto algo tão alto na vida dele antes. E então, um dos caras que estava servindo a comida começou a dizer que ele era um executor e era um dos grandes chefes.
Nesse momento, o nosso prota já ficou mais em choque ainda, já que aquele era um dos 6 executores, um dos reis do submundo, a Torre. Então, nesse momento, ele começou a lembrar como aquele homem matou os guardas de segurança. Enquanto eles estavam metralhando ele, ele pegou outro prisioneiro e usou como escudo. E então, ele começou a pensar que aqueles soldados eram um pouco grossos demais, já que revistavam eles até o traseiro e ainda por cima podiam trazer armas para aquela guerra, achando que aquilo era meio injusto, e então eles precisavam de modos. E nesse momento ele começou a abrir a boca dele e tirar uma lâmina gigantesca, meu parceiro, e começou a partir todos os soldados, brincando como se eles fossem massinha de modelar, matando cada um com um corte só. Nesse momento o professor já ajoelhou, perguntando o porquê estava procurando ele, mas ele disse que ele deveria continuar a aula dele. E ele começou a dizer que, para ficar bem claro, como aluno ele não gastava de coisas como batata doce, dizendo que agora eles teriam uma aula de verdade, mostrando 3 bolotas azuis para ele, e perguntou se ele conseguia recriar aquilo, criar névoa. E aquilo não era um pedaço enorme de névoa. E agora, pensando bem, ele se lembrou de que os seus alunos pediu para cortar aquela palhaçada de batata doce e ensinar a fazer névoa, já que aquilo era considerado névoa, aquela massa azul que estava na mão dele. Porém, o professor fez a mesma pergunta: o que é isso? O cara já ficou em choque, perguntando como assim o que é isso, e se realmente ele não sabia, já que ele provavelmente ele estava mentindo, já que ele era o professor de ciências, e como ele não poderia saber dessa situação, já que os professores tinham que saber de tudo, pensavam eles. Porém, ele jurava que nunca tinha havido nada assim antes, e no mundo lá fora também não existia nada parecido com aquilo. Porém, eles só tinham feito aquela aula para aprender a respeito disso, pela névoa, e 6 executores completos estavam reunidos só na turma dele, todos para poderem capturar ele. Nesse momento ele já ficou em choque, percebendo o nível do que estava acontecendo, mas tanto faz, já que agora eles iriam descobrir do jeito fácil ou difícil. Ele então começou a empurrar aquilo na boca do nosso protagonista, mas ele não queria de jeito nenhum. O rapaz estava raspando no dente dele, mas nesse momento os outros já estavam até babando querendo aquilo, mas ele disse que não queria, dando um tapa na mão dele, e as 3 bolinhas voaram para bem longe, e os detentos, já vendo aquilo, correram atrás como lunáticos, gritando que era dele, se socando por todo lado. Mas então a Torre começou a dizer que todo mundo queria névoa, e a névoa era ouro naquele lugar, era considerada uma bênção divina. Porém, infelizmente, um velho acabou engolindo todas as 3 bolinhas de névoa, então estava até mandando ele cuspir, mas como ele não fazia isso, os caras começaram a devorar o velho vivo. Meu parceiro, olha o nível do vício. E então, enquanto isso acontecia, ele simplesmente sorria, meu mano. A Torre começou a dizer que aquilo era uma escória patética da Vila Tofu, se matando por um simples pedacinho de névoa, e aquele velho deveria estar vivendo um paraíso agora, ou talvez tivesse ganhado um talento absurdo, se ao menos houvesse mais névoa. E então, o dente do nosso protagonista estava ficando azul, enquanto a Torre perguntava se ele tinha ficado interessado, mas ele começou a vomitar depois de ter sentido um pouco daquilo, e o porquê que ele realmente tinha que viver isso em um lugar horrível, só pedindo para poder ir para casa, já que a sua casa era bem longe e ele só queria realmente ir para casa, já que ele nunca tinha visto nada assim na vida dele, e ele não era um cientista, somente um professor do ensino médio. Porém, a Torre começou a gritar dizendo que ele devia parar de falar besteira, e ele até mesmo disse que viu um professor fazendo e vendendo drogas boas. Porém, ele disse que aquele cara era um professor de química e tinha uma diferença completa, já que ele não tinha doutorado, era só um professor do ensino médio. E então, nesse momento, a ficha meio que caiu para a Torre. E então, já que ele não servia para nada, já que ele foi o primeiro a encontrar o professor, ele achou que teria vencido e até mesmo se tornaria o líder supremo. E então já começou a tirar aquela peixeira de dentro dele, e o professor já começou até a ver ele indo embora, já que a Torre considerava ele um inútil completo agora, e já tava para lhe dar uma espadada quando ele já começou a ver o passado. Quando já sabe que a pessoa vai ver o passado dele assim, já morre, né? Então ele tinha acabado de tomar um tapaço na cara da própria família, dizendo que ele era um pedaço de lixo inútil, e como que ele conseguiu uma licença para dar aula. E ele seria então um Zé Ninguém, que não teve pelo menos um doutorado, e então até mesmo dizem que o seu irmão era muito melhor que ele. Porém, nesse momento, o irmão dele já chegou dizendo para o pai e a mãe deles pararem de estressar ele, perguntando o que tinha de errado em ser um professor, já que deviam deixar
deixar ele fazer o que quiser. O Dante realmente não estava sofrendo com isso, já fazia 6 anos que ele fracassava em conseguir doutorado e conhecendo os próprios limites, o que era mais importante, já que o seu pai era um professor famoso bastante para aparecer na TV, a sua mãe uma doutora em direito e o seu irmão que virou diretor de uma associação de psicologia ainda jovem. Ele também era respeitado nas conferências, mas em casa tratavam ele como se fosse pior do que um animal, e a sua família já viu, né? E depois de tudo isso, ele acabou sendo recomendado para a IPA-CCS, Serviços Internacionais de Administração Penal e Correção. Ele ficou feliz, dizendo que iria dar aulas lá, e a supervisora era da ONU, e o salário era ótimo, porém o seu pai disse que já tinha ouvido falar desse lugar, e era um lugar chamado Fogland, mas aquilo era loucura completa. Ouviram dizer que realmente os que ficavam lá eram malucos de todo mundo, porém ele disse que era só um lugar onde as pessoas deveriam também aprender. A mãe dele disse que realmente ele não precisava ir tão longe, já que ficaria feliz se ele trabalhasse numa escola estável agora. Realmente os caras já humilhavam ele por completo e ele precisava fazer algo assim, quando de repente algo começou a voar, mas na verdade não era sangue, e simplesmente o vinho do irmão dele, já que ele tinha derramado tudo na camisa. E ele então começou a falar com Dante, dizendo que aquilo não era dedicação profissional, era só um impulso que realmente estava nascendo do desejo dele de reconhecimento, e ele fingia que realmente era alguém grande, mas nunca seria na vida, quando na verdade ele não tinha conseguido seu doutorado. Rapaz, pra que uma luta pra doutorado, meu parceiro? E então depois disso, o irmão dele começou simplesmente a humilhar ele, dizendo que isso não justificava a sua incompetência, agindo como um excêntrico. E então, fazer algo tão estúpido assim por causa de um complexo de inferioridade seria idiota, dizendo que realmente só provava o quão burro ele era. E até mesmo ele começou a pensar que seu irmão tinha razão, depois dessa cena toda. Então, ele começou a desviar. Depois dessa, quando ele estava sendo quase acertado no pescoço novamente pela lâmina, ele pensou que na verdade o ignorante ali era ele, e de repente o aluno dele tirou até mesmo a máscara e usou um garfo para acertar o braço da torre, fazendo então com que o braço dele fosse arrancado. Os outros até ficaram espantados com aquele garfo voando, e meu parceiro, que doideira, a faca até caiu no chão e o nosso professor estava vivo, meu irmão. E o cara já entrou em choque depois de ter perdido o braço dele, gritando de dor, e enquanto isso aquele cara não iria parar. Já chegou puxando aquele cabelão dele todo, acertando em cheio uma joelhada no pescoço da torre. Só que essa joelhada foi tão forte que quebrou o pescoço dele. E então nesse momento eles conseguiram ver a primeira vez uma torre caindo. E ele já caiu inconsciente no chão, bobear até morto, já que quebrou o pescoço do mano, né? E então depois disso nasceu um novo executor. Porém todo mundo já começou a gritar igual um louco, perguntando qual era o nome do novo executor. Porém ele falou professor, enquanto chamava pelo professor. E enquanto ele estava levando o professor embora, eles começaram a perceber que o novo executor se chamava professor. O que estava ruim acabou de piorar, já que agora ele tinha se tornado executor. Mas no final, quando ele saiu de lá, ele só estava agradecendo porque ele estava vivo, olhando então para o seu aluno e vendo que ele era realmente muito forte. Mas então o aluno dele perguntou se a respeito da batata, o assunto que ele tinha comentado era mentira ou verdade. Mas nesse momento, ele perguntou se ele tinha se inscrevido na aula dele, afinal, pra quê? Se tinha sido realmente por causa da névoa, porque ele estava perguntando por que raios da batata. Mas ele disse que não, e então ele pediu pra perdoar ele, já que ele estava ficando muito estressado com o ambiente, e pediu desculpas pra ele. Mas ele disse que só foi porque disseram que estavam dando roupa nova de graça, e a fila realmente estava bloqueando o caminho. Ele estava todo imundo, a roupa dele estava destruída, e ele mandou o velho sair da frente, mas o velho disse que estava vendo todo mundo naquela fila esperando e estava dando roupa de graça, e se ele entrasse ele iria conseguir também, já que a concorrência estava brava, o que provavelmente eles queriam sequestrar o professor. Ele porém disse que realmente ele não queria participar, mas depois que o velho falou tá distribuindo roupa de graça, ele entrou rapidamente na fila, dizendo que ele iria pegar uma também. Mas depois dessa, o professor percebeu que realmente esse cara era bem doidão. O aluno porém explicou de uma forma bem simples que não tinha salvado ele, mas sim salvado a sua roupa nova. E ainda por cima o cara não ensinou nada pra ele e mijou na roupa dele. Nesse
nesse momento ele percebeu que ele estava todo mijado na roupa nova dele. E então, de repente, depois da situação, o professor junto com ele roubaram uma roupa nova e fizeram um cara correr pelado de lá. E então, depois disso, ele também disse que conseguiu um conjunto de roupas novas e agora não precisava mais da roupa dele. E então iria lavar e secar e depois devolver assim que desse. E esses trapos que realmente que ele estava usando, perguntou se tinha algum valor sentimental. Disse que sim, já que estava com o número dele que era o 0182. Porém ele disse que sabia disso, mas o porquê que ele não tinha jogado aquela roupa fora imunda. Mas então ele disse que estava escrito o número dele, então era dele, ele não ia jogar fora. E aquele ali também, então era dele. Mas só por causa do número ele não jogava fora. Depois disso, ele estava dizendo que aquelas roupas sujas eram muito valiosas para ele e que provavelmente ele não conseguia lavar por causa do braço dele, então deveria deixar ele lavar também. Nesse momento já deixou o mano lá nuzão enquanto ele lavava a roupa dele também e botou para secar. Ou então já tinha passado mais de meia-noite e ele passou o dia inteiro preso naquele lugar, e escapar era uma coisa, mas aqueles monstros chamados executores estavam caçando ele por aí. E então ele já começou a sentir fome, pensando que poderia pelo menos ter comido aquela comida, e ele tinha que sair dali pelo menos amanhã, já que senão ele iria ter que comer aquela sopa nojenta de novo. Quando de repente ele olhou para o chão e viu uma beterraba, e aquele aluno dele estava dormindo, e então ele deveria provar um pouco dela, já que de qualquer forma o acordo de batata estava estragado. E então ele, quando foi comer aquela batata, já tomou-lhe um tapaço na cabeça, e o aluno dele perguntou se ele queria morrer, mas ele disse que ele estava faminto e perguntando se ele poderia dar só uma mordidinha, mas o aluno já peladão já deu um mortal e já pegou aquela batata, dizendo que não, já que estava com o número dele e a batata era realmente dele. E o nosso prota já pensou, rapaz, esse cara é doido, mas tá bom. E então ele já deu aquela soprada na batata, dizendo que se matasse a batata dele, ele matava ele, mas o professor disse que realmente ele estava orgulhoso por uma estúpida batata, chamando ele de idiota. Parecia que o vocabulário dele era realmente de uma criança de jardim da infância, mandando até o professor fechar os olhos, dizendo que ele iria esconder a batata. Mas de certo modo isso deu uma ideia para ele, se aquela batata já tivesse morrido. Então ele perguntou o que? Nosso professor disse que ele já tinha danificado a batata quando riscou seu nome nela, e a batata agora estava doente por culpa dele. Mas nesse momento ele disse que iria pegar uma terrível doença chamada escurecimento, e o aluno dele ficou muito irritado, pensando se aquilo era verdade ou não, já que ele deveria salvá-la. Mas ele disse que como o acordo deles estava cancelado, ele sentia um pouco difícil de ensinar algo para ele. E então ele disse que iria dizer uma coisa, que precisava de luz solar, e a névoa de Fogland era tão tensa que bloqueava toda a luz do sol, e ele teria que ir a um lugar onde a névoa fosse realmente mais rala. O aluno começou a dizer que a névoa mais fraca era ali na Vila Tofu, mas realmente com aquela quantidade de névoa ele disse que não iria funcionar, já que mesmo assim as roupas deles ainda não tinham secado direito, e pelo menos ele teria que ir até o portão principal para pegar sol, e na Fogland isso não iria funcionar muito bem, gerando então um plano para ele fugir daquele lugar. Mas de repente vimos que aquele pescoçudo chamado Torre estava consertando o pescoço dele com um engenheiro, enquanto perguntava quanto tempo iria demorar para ele se curar, já que ele tinha trago o melhor arquiteto para curar ele. Porém ele disse que deveria ter trago um médico, chamado o aliado dele de idiota, perguntando que raios tinha acontecido, já que o seu talento acumulado pela longa exposição à névoa formou uma coluna que era mais forte do que o aço, mas o seu osso do pescoço, que era o mais duro entre todos, quebrou com um só golpe, e chega até ser estúpido que o professor tivesse fugido e pegado aquele pirralho junto, já que ele tinha certeza de que ele estava monopolizando toda a névoa em algum lugar. Mas de repente ele começou a ouvir uma voz perguntando se era verdade que ele tinha achado o professor. Era outro líder, e os caras já começaram a se tremer, a perguntar como que ele sabia, e também era verdade que ele tinha quebrado aquele precioso pescoço dele, mas ele estava no esconderijo dele parecendo um ratinho, e eles tinham uma aliança, e eles tinham combinado em dividir se achassem o professor. Ele mandou ele para aquele lugar, dizendo que ele seria a pessoa que iria virar o líder supremo. Mas nesse momento, de qualquer jeito, incrivelmente ele apareceu rapidamente atrás da torre, dizendo que os sonhos dele eram grandes demais, e então ele deveria ir para o inferno junto com ele. Mas ele já começou a dizer espera, falando que ele era realmente um covarde, perguntando se ele iria fazer isso, mas ele disse que ali era uma prisão e não existiam regras. Ele esmagou o pescoço dele com tudo, meu parceiro, dizendo que eles não aceitavam traidores. E ele não matou simplesmente um, ele matou equipe
equipe dele todinha. E agora estava na hora deles ir embora para a Vila Tofu e caçar o professor. Meu parceiro, realmente o professor já estava indo embora há bastante tempo, dizendo que aquilo era pesado demais e eram as coisas dele, mas eles perguntavam se estavam chegando perto. Porém ele perguntou para o aluno dele se o nome dele era número 182, mas ele começou a dizer que o nome dele era Um Braço. Aquilo até parecia uma piada, mas era assim que chamavam ele. Então ele perguntou se realmente era isso, mas como poderiam chamar ele assim, já que seriam muito grosseiros. E ainda por cima disse que soava muito melhor se fosse 182, e perguntando por que dele usar aquela máscara, já que ele não era um ladrão ou algo assim, ou até mesmo um assaltante, e como ele tinha ido parar. Então ele começou a dizer que ele sempre esteve naquela prisão. Porém o nosso prota perguntou como assim sempre? Isso significa que ele nunca tinha saído daquele lugar. E então, o porquê o professor fazia tantas perguntas? Ele realmente era muito chato, mas ele disse que professores eram assim, e professores também eram pessoas, mas ele disse que ele falava alto e até mesmo demais, mas era hábito do profissional dele. E depois de tudo isso, eles continuaram andando por um pouco tempo, mas o nosso prota já caiu cansado no chão, dizendo que precisava descansar um pouco, mas ele não estava só com fome, mas também sem energia, e se perguntando se faltava muito para chegar na entrada, já que parecia que eles estavam andando há 2 horas, e o mesmo caminho se repetia sem parar. Mas o sem braço disse que não conhecia o caminho, e nesse momento ele ficou muito irritado, como ele estava levando ele para um lugar que ele não sabia onde era, e então eles estavam andando sem rumo há 2 horas. Ele já caiu no chão cansado, perguntando se ele carregava ele ou arrumava algo para ele comer, já que ele queria salvar aquela batata, mas nesse mesmo instante ele também já caiu duro. Então ele se perguntou o que estava acontecendo com o senhor 182. Cara, o cara tem 3 nomes já: Sem Braço, Aluno e 182. E já começou a mexer no cara, mas o cara tava basicamente tendo uma abstinência, meu parceiro. O cara tava babando e saindo um líquido azul pelo nariz dele. E então ele se perguntou o que ele faria nesse momento. Porém o professor tava gritando muito alto e ele tava naquele lugar que era imenso, meu parceiro, e pediu para não deixar ele sozinho enquanto mexia ele pra caramba e gritando por favor. Só que de repente alguém apareceu quebrando o chão com tudo, que o nosso prota tava gritando pra caramba e já abriu o olho dele. Eu falei, rapaz, vai arrancar o olho dele agora. Mas então ele começou a perceber que ele era um normal, e então pediu desculpas, mas ele tava fazendo um barulho muito alto, então ele ficou curioso pra saber o que realmente estava acontecendo. Porém nesse momento ele recebeu comida, mané. O cara recebeu um pouquinho de comida, um pouquinho de água, e ainda disseram pra ele não se engasgar enquanto comia. E então depois dessa ele agradeceu porque tinha salvado ele, e eles realmente pareciam ser pessoas normais, mas ele disse que se chamava Rambutan e ele se chamava Listia. Mas nesse momento ele falou que era Kang Dante. Dante disse que eram as primeiras pessoas que ele realmente tinha conseguido conversar de verdade naquele lugar, e ainda por cima tinha uma mulher ali, mas ele perguntou se ele realmente parecia uma, já que ela tinha cortado o cabelo para parecer mais um homem, já que na Vila Tofu mulheres chamavam a atenção demais, é que você me entende, né? Então, porém ele tinha dito que ele tinha vindo direto do interior, e quanto mais perto do centro, menos existe o conceito de grupos. Então Dante disse que tinha muitas pessoas normais como ele no centro. Ele riu, ele até perguntou se existiam mais pessoas normais como ele no centro, mas ele disse que não exatamente, já que a Vila Tofu era onde os rejeitados acabavam, e muitos degenerados por ali. E, enfim, ele se perguntou se ele era o cara novo e se ele ainda tinha feito alguma neva, porém ele disse que não, já que ele era o prisioneiro naquele lugar. Ele então perguntou o que, já que ele não poderia explicar em detalhes, mas na verdade ele tinha sido sequestrado, e o cara que estava ali na cama tinha levado ele para aquele lugar. Rambutan queria dizer que realmente tinha sido sequestrado para dentro de Fogland, e nesse momento ele então disse que realmente a operação sequestro do professor tinha sido feita para esse cara. Nossa, basicamente eles impediram de qualquer um chegar perto daquela sala de aula, porque basicamente eles queriam sequestrar esse cara com todas as forças. Mas o porquê raios esse cara tava na mesa dele agora? Basicamente o protagonista estava bem na frente dele, mas o professor disse que sem querer ofender, mas ele se perguntou se ele não era o espião desses caras, mas ele disse que não. A Alicia então começou a dizer que foi isso que aconteceu mais ou menos com aquele cara ali, já que basicamente ele estava tendo um problema com a Neva, mas ele disse que aquele cara é um sequestrador, mas aquele cara era tão doido que só tinha sequestrado ele para aprender sobre batatas doces. Rapaz, os caras começaram a rir muito, já que não era por causa de névoa, e sim batata doce. E então ele até pediu desculpa por rir tanto, enquanto o professor começou a pensar que realmente eles pareciam pessoas normais e até tinham rido com ele. Parecia que realmente a situação tinha mudado pela primeira vez. Eles até perguntaram se ele estava preso com aquele cara, mas ele disse que não exatamente, já que por
enquanto ele estava usando ele como guarda-costas, mas talvez por causa do calor ele tinha ficado daquele jeito. Mas a Alicia disse que na verdade era limbo, era um tipo de sintoma de abstinência da névoa. Provavelmente ele já tinha visto pessoas caídas pelos caminhos e eles caíram por causa da falta de névoa, e essa falta faz com que realmente o cérebro deles começasse a derreter, e então eles ficam burros. É basicamente a droga, só que ao contrário. E então ele se perguntou o que era exatamente a névoa, mas ele não acreditava que ele não sabia. Então realmente ele não sabia de nada sobre Fogland, e a névoa era uma droga divina que concedia talento e aprimorava as habilidades escondidas, ou gerava os poderes que ele sempre desejou ter. Porém ele perguntou se aquilo era possível, e ele disse que não só era possível, como ultrapassava os limites humanos, como o poder que ele tinha, mostrando então as pernas dele, e a Alicia mostrando a habilidade que ela tinha ao tocar na cabeça, realmente dizendo que eles iriam escapar com aquilo. Mas enquanto isso, uma das torres já tinha chegado da sala do aluno dele e percebeu que provavelmente eles não foram muito longe, já que o professor ainda estava na seção 0. E então ele chamou o Come-Ossos. E então a equipe Come-Ossos, sem rosto, Costa Peluda e o Cabeça de Broca da Vila Tofu iriam procurar ele por todo lugar. Enquanto isso, ele estava tranquilão conversando com eles sobre escapar, e eles perguntaram se Dante queria ir com eles. Ele pensou que na verdade, como civil sensato, seria melhor reunir com os guardas ou ir para o escritório. E então depois ele disse que se envolvesse com prisioneiros em uma fuga iria dar muito ruim, iria acabar sendo acusado de ajudar numa fuga, e isso não seria certo, e se desse errado, eles poderiam até morrer. Mas ela explicou que nunca mais ele seria visto, nem pelo escritório, nem por ninguém, já que ninguém tentava entrar em Fogland, e até mesmo o vício em névoa era bastante um passo em falso, e você não iria conseguir viver sem ela. Porém, o professor disse que isso não iria acontecer com ele, já que ele nunca usou névoa e nem pretendia usar. Mas Ramburan disse que não era isso, era só questão de tempo. Ele não precisava querer ou não, já que ele deveria pensar de onde essa névoa densa vinha. E a névoa era feita através de partículas de névoa, explicando também que a névoa era um dom divino que concedia talento, e para manifestar esse talento eram necessárias incontáveis partículas da névoa, mas para te deixar viciado, só as partículas já bastavam, e a névoa ia se infiltrando aos poucos em seus pulmões e fazia você desejar cada vez mais ela, a ponto até mesmo de arrancar de alguém que tinha devorado. E até mesmo disse que se ele conseguisse obtê-la, iria acabar caindo no limbo um dia ou outro. Mas então o professor continuou dizendo que ele não queria, e se perguntando se ele já estava viciado, já que agora ele estava realmente lascado. Mas ele disse que ainda havia uma chance para Dante. O limbo era só a primeira etapa, depois que tudo realmente começava, e a resistência de cada um varia, então ele não poderia dizer quando ele iria se transformar, mas ele não deveria baixar a guarda, então realmente os dois iriam fugir dali, e talvez desse até tempo dele conseguir se livrar disso. Mas então o professor disse que na verdade eles já estavam condenados, e eles disseram que mesmo assim, eles nunca tinham ouvido falar de alguém que tivesse saído vivo daquele lugar, e talvez no futuro distante acontecesse uma recuperação natural, ou se revelassem a verdade sobre aquele lugar, poderia até surgir um antídoto. E então os dois pensaram que prometeram não morrer ali, mesmo que caíssem no limbo, para sempre fossem esquecidos um dos outros, mas eles tinham o sonho de subir junto e ver um céu limpo juntos. O professor até mesmo pensou que isso era incômodo, mas era real, e o sonho deles era tão simples, mas para ele, algo que ele nunca se importou. Enquanto isso, o aluno dele acordou no meio dos dois. Ele ficou assustado, e os dois perceberam rapidamente que ele estava lá, e então de repente eles se perguntaram o que deveriam fazer, já que o professor não precisava perder mais tempo com a batata doce, e pensando o que aconteceria se ele quisesse escapar com aquelas duas pessoas. Talvez ele até mesmo atacasse os dois novamente, e se ele matasse aquelas pessoas, mas ele se perguntou se o caminho estava livre. Mas o professor estava nervosão. Ramburan perguntou por que Dante estava com tanto medo, já que aquele cara era só um zumbi na névoa, e uma vez que uma pessoa cai no limbo, ela não tem forças até sua próxima dose de névoa. Resumindo, o aluno estava fraco agora, e então Dante venceria ele com uma força mínima. Ele porém estava preocupado que os dois ficassem feridos, mas se aquele cara não era um problema mais, Ramburan já levantou a perna dele com aquela coxa super bombada, perguntando se deveria matar ele agora ou não. Mas nesse momento o professor disse
espera. Então ele abaixou a perna tranquilamente, sem entender, dizendo que não precisava matá-lo. E então disse que iria sair daquele lugar, mas não pretendia ficar mais ali. E iria acontecer que os dois iriam cada um para um caminho. Mas ele perguntou sobre a batata doce, porém ele pegou e colocou ela em um pouco de água numa xícara, dizendo que realmente ela ficaria bem e iria crescer sozinho, agora só precisava da luz do sol. E então ele agradeceu, mas ele disse que deveria mostrar a luz do sol para o seu amiguinho querido e deveria ir embora logo, senão o sol ia se pôr. Mas ele continuou dizendo que não sabia o caminho, e ele também não, e ele deveria se livrar, dizendo então a Rambutan que iria junto com ele, mesmo que se realmente atirassem nele ou até mesmo prendesse ele iria tentar fugir daquele lugar, quando de repente então o copo com água caiu depois de um certo momento, já que o aluno não estava conseguindo manter muito bem as forças, quando de repente ele começou a ter uma memória do passado, quando ele perguntava para a pessoa se sabia o que era um cachorro ou não, ou um gato, mas a menina disse que eram animais, tipo um corvo, e eles tinham uma pelagem fofinha, eram muito pequenos e fofos, e se alguém criava um deles, e até os animais entendiam a palavra. Nesse mesmo instante, ele também disse que queria criar um filhote algum dia, e começou a chorar enquanto passava a mão na cabeça do aluno, e quando ela estivesse lá fora, isso iria acontecer. Ele então tentou alcançar batata doce de todas as formas para poder cuidar dela. Enquanto isso, tinham outras pessoas pensando que aquele cara tinha se movido por 20 centímetros. Ele tinha sido devorado por um tipo de aberração que tentou fugir, e eles calculavam a distância que essas pessoas conseguiam, já que aquele monstro não deixava eles passar. Então, o professor, batendo na porta, perguntou qual que era o plano para eles poderem escapar daquele lugar. E então, Rambutan já começou a dizer que iria mostrar, só que ele usou a perna dele de uma forma tão bombada que destruiu o teto com tudo, meu parceiro. E então ele perguntou que raio estava acontecendo naquele lugar, mas o talento de Rambutan era um poder de salto absurdo, como se fosse um super-herói, e o plano era pular por cima do muro. Será que eles conseguem? E os três então estavam na intenção de fugir, e a habilidade da Lítia é quando ela tocava naquele caroço da cabeça dela, ela conseguia fazer meio que um mapa gigantesco da cidade. E então realmente o professor achou aquilo incrível, já que a habilidade dela era desenhar qualquer coisa que ela tenha visto como se fosse uma foto, e ela realmente desenhou Fogland inteira, porém ela disse que não, já que era só uma parte. E pelo tamanho da Vila Tofu, eles já tinham chegado bem longe, e logo a borda de Fogland iria aparecer no mapa. O nosso protagonista disse que ela não tinha desenhado aquela parte, já que tinha 4 vagabundos ali, porém ela ficou bravona, dizendo que não deveria rabiscar os mapas dela, mas ele só estava marcando os mapas perigosos. E então ela até mesmo tinha marcado umas coisas estranhas, perguntando o que era para ser aquilo, mas quando os dois olharam, ficaram suando frio e ficaram em silêncio enquanto não respondia o professor, mas eles iriam embora daquele lugar mesmo. Mas então o Rambutan já pegou o professor Elitia e começou a saltar, enquanto ela ia ativando a habilidade dela para poder desenhar depois. Enquanto isso, num beco onde tinha 4 pessoas, o aluno apareceu perguntando se alguma pessoa tinha um pouco de névoa naquele lugar, mas ele já tomou um socaço na cara e já caiu no chão. Eles começaram a dizer que eles estavam morrendo de fome e o maluco veio pedir névoa do nada, então os caras já estavam para quase devorar ele, dizendo que deveriam arrancar o olho para poder se alimentar, já que realmente fazia um bom tempo que eles não comiam nada, e aquele ali iria virar comida com certeza. Quando de repente, meu parceiro, o cara já lhe tomou-lhe um tapaço no ouvido, mas o tapa foi tão forte que fez o cara voar longe e o tímpano do cara caiu fora, mano. Meu Deus! Nigga. E depois disso, olha a pose do aluno. O cara já tava lançando um break já, de tanta fome que o cara tava de névoa. E mais uma torre tinha aparecido para poder acabar com ele. Era um tal de Howdy. E então depois disso eles começaram a correr muito, já que talvez esse cara fosse do grupo dele, mas na verdade não era não. Ele tava sendo caçado porque ele sabia onde estava o professor. E o que tinha realmente acontecido foi que esse Howdy era sequestrar o professor com muita facilidade, correndo muito, dizendo que ele tinha ganhado, chamando aqueles outros malditos idiotas, fazendo a mesma coisa que o Torre. Mas então, de repente, quando ele percebeu, todos ficaram matando os soldados e lutando entre si, mas ele se perguntava se realmente a aliança significava isso, enquanto ele continuou correndo e atrás dele estava vindo uma pessoa. Um deles realmente tinha seguido, então ele parou imediatamente e perguntou de que grupo ele
era. E ele começou a dizer que pela cara dele, ele parecia fazer parte dos come-ossos, que realmente eram os de cabeça de broca. Mas na verdade, ele começou a dizer que aquilo era uma batata doce, perguntando se era um animal também. Porém, o cara perguntou: o que você tá falando, mano? E depois disso, ele perguntou se ele não sabia. Então ele deveria perguntar para o professor e se ele tinha algum tipo de doença maluca na cabeça, já que agora ele tava de mau humor e não queria lutar. Então chamou ele de idiota e lançou um socaço nele. Porém, nesse mesmo instante que ele foi para dar um soco na cara do mano, literalmente o cara simplesmente ele se agachou e desviou do soco. E segurando a batata numa mão, ele já deu-lhe um socaço e simplesmente ele levantou 2 dedos, protegendo a batata doce, e acertou diretamente no fígado dele. Meu parceiro, o cara sentiu uma dor gigantesca a ponto de cair no chão, berrando igual uma criancinha. Enquanto isso, ele pegou o professor e saiu correndo de lá. Realmente, ele era um ladrão. E agora ele se perguntou se o professor estava bem. Depois disso, ele tirou o saco da cabeça do aluno, porém não acreditava que ele estava olhando para um cara tão patético assim. Ele então perguntava se tinha névoa com ele, mas aquilo era realmente o limbo, então não tinha jeito, né? Depois dessa bagunça toda, levaram ele para um local para poder torturá-lo e começaram a quebrar os dedos dele e até socar ele em várias áreas do corpo. Isso realmente foi bem triste, mas o nosso brother só continuava pedindo por mais e mais daquela névoa, e ele se recusava de toda forma, dizendo que ele deveria falar aonde está o professor. Estavam quebrando mais ainda e até querendo usar os dedos dele futuramente como colher. E então o líder começou a conversar com o co-líder, dizendo que àquela altura aquele maldito não estava nem sentindo mais dor. O líder então disse que nunca de jeito nenhum deveria dar névoa para aquele garoto, mas ele perguntou por que Howdy estava com tanto medo, enquanto ele estava dizendo que iriam quebrar os dedos do pé. Ele disse então se ele parecia uma pessoa desnutrida, já que deveria olhar com atenção, já que o corpo dele era extremamente trabalhado e provavelmente tinha menos de 5% de gordura, mas ele não sentia muita dor, e geralmente as pessoas que não sentiam dor eram as pessoas mais gordas, que tinham gordura para defender. E então, enquanto o cara levantava o peso, disse que realmente ele era perfeitamente definido. Lá ele. E então ele disse que se realmente lhe parecia não sentir dor, era porque ele era muito forte e os outros membros iriam começar a se mover logo logo, já que eles deveriam achar aonde está o professor. E se o professor caísse nas mãos de outro cara, eles não teriam mais chance de se tornar os líderes supremos. E não importava como ele pensava, o co-líder achava que realmente matar a torre foi um erro. Porém, ele disse que para aqueles que prejudicavam os próprios irmãos, a morte era certa, dizendo ao co-líder que não deveria agir como um pedaço de lixo inútil. Porém, ele perguntou ao Howdy se ele iria querer isso também, iria querer trair os amigos dele, mas ele já deu um socaço na mesa e ficou quieto, dizendo então que a morte do Didache não seria em vão, já que ele era um co-líder que acabou morrendo para poder sequestrar o professor, mas dizendo que eles iriam crescer juntos. Então ele até deu um brinde ao Didache, mas nesse momento que ele foi beber a cerveja, eles começaram até mesmo a chorar, e o líder infelizmente cuspiu naquela imagem. Eles porém acharam estranho dele ter feito isso e o porquê dele ter feito realmente aquilo, mas ele disse que não deveriam fazer um escândalo, já que ele tinha engasgado com a cerveja, mas infelizmente isso tinha sido consequência do soco que ele levou lá na costela com aquela batata na mão. Ele realmente tinha mirado precisamente na costela dele e era como se tivesse esfaqueado ele por dentro, já que ele tinha certeza que o fígado dele não estava funcionando muito bem desde aquele soco. E depois disso ele já jogou a lata na cabeça do nosso protinha, não sabia sobre os outros, mas ele não enganava ele com aqueles olhos, dizendo que aquilo não foi sorte, mas sim pura técnica, e especialmente em Fogland, onde as pessoas só confiavam no poder da névoa, ele realmente usava Krav Maga, já que com aquelas botas ele até mesmo parecia um soldado. E enquanto isso, o nosso professor estava quase tentando fugir, mas ele estava realmente pensando que aquela poderia ser a saída, e realmente parecia ser. Porém, nesse mesmo momento, o Ramburan já puxou ele para o canto e dizendo que ele deveria esperar um pouco, porém perguntando se ele tinha visto aquilo, já que tinha uma torre de vigilância. E então ele achou que deveria ter soldados ou alguém naquele lugar, mas se ele fosse sozinho ele poderia ser metralhado, ou, independente ou não, se fosse o prisioneiro, talvez ser preso. A Litia, porém, disse que era muito perigoso. Que susto, mano. Então, de repente, apareceu um cara com cabeça de batata dizendo que certeza que iriam atirar só dele chegarem perto do portão. Os caras já ficaram assustados pra caramba. E se perguntaram que negócio era aquele. Rapaz, o Patrick Estrela tá diferente. E então, falaram até mesmo que a cabeça dele parecia um batata doce, mas ele ficou irritadão, saindo de lá, dizendo que ele se chamava Broca. Mas aquele cara ali realmente era o cara que tava na aula tentando sequestrar ele. O Ramburan já colocou ele pra trás dizendo que o
professor estava sob posse dele, já que ele tinha encontrado ele primeiro. Mas ele disse que aquele cara era realmente um membro da gangue, já que ele se lembrava dele. Então os caras com cabeça de cone começou a aparecer do nada e a tirar o cone e cercar a área. Eles não entenderam nada, mas parecia que aquela ali seria a zona de luta dele, se chamando Cabeça de Broca, e o homem mais próximo a se tornar o líder supremo agora era ele. Então o professor nesse exato momento deveria ir com ele, mas já lhe tomou-lhe um chutaço na cara sendo lançado por longe. Realmente o Ramburan não estava para brincadeira. Ele então já começou a fazer uma dança de balé e a perfurar o chão, pensando então que ele estava vendo o cara vinha com muita velocidade igual uma broca, mas já apareceu atrás do professor e já tomou-lhe uma bicuda na cabeça, mas não tinha acertado. Ele ficava movendo de um lado para o outro, dizendo que na verdade ele tinha sido muito lento. Enquanto isso, Bunkuran estava chutando de todas as formas para ver se acertava, mas não conseguiu de jeito nenhum. Então o Cabeça de Broca já achou uma brecha num lugar, nossa, muito ruim, acertando na cavidade do nosso mano, fazendo aquele teste de próstata e lançando ele bem longe. Nesse momento, a menina já gritou Rambutan, só que foi de uma forma bem feminina, preocupada. E nesse momento, os soldados dele já começaram a perceber que era uma voz feminina e uma mulher. Eles já começaram igual bicho. Uma mulher. E então, até mesmo aquele Cabeça de Broca percebeu que tinha uma mulher naquele lugar. Então os caras já começou a tentar fazer uma violação aí que não pode, né, rapaziada? E então o professor pensou que ele não poderia deixar isso acontecer. Enquanto isso, o cara tava lá todo no chão, enquanto ela pedia por ajuda, mas por causa dela tinha dado tudo errado. O professor então pegou-lhe uma pedra e tacou-lhe na cabeça daquele cara, enquanto ela percebeu que isso era realmente um milagre, já que o professor tava ficando forte. Mas ele começou a atacar a pedra em todo mundo e acertou na cabeça da menina também. Rapaz, essa série vai estourar. Toda série que é boa, o protagonista taca a pedra na cabeça de uma mulher. E então, nesse exato momento, a menina já disse que ele deveria acordar e parar de tacar a pedra e correr. Enquanto os dois corriam juntos, o Cabeça de Broca começou a dizer que aquela mulher era muito linda, mas o Rambutan ouviu isso. E então, quando ele perfurou, ele pensou que realmente ele iria atrás da mulher e então protegeu ela, mas na verdade ele usou isso como blefe para poder levar o professor. E então, Rambutan não conseguiu salvar o Dante e o cara já perfurou igual o mineiro do Clash Royale, indo para a área dele. Enquanto isso, o aluno estava naquela conversa com aquela torre, dizendo que ele também achava ele era o tipo de cara que gostava de luta de verdade, mas então disse para o co-líder que deveria acabar com aquele cara, já que ele queria ver todos os truques sujos que ele tinha e não deveria dar nenhuma névoa para ele de jeito nenhum. E saindo de lá, porém, eles então ficaram como responsabilidade de tirar a informação dele de qualquer jeito, já que se a pessoa tivesse muita névoa, eles poderiam se tornar o líder supremo. E então um cara chamado Inko disse que na verdade, ele sendo co-líder, mesmo sendo um bom desenhista, ele também tinha habilidade para ser um líder supremo, mas ele disse que todos eles tinham potencial. Na real, eles não deveriam atacar uns aos outros, mas ele sentiu que ultimamente ele sentiu o seu QI aumentando todas as manhãs, e todas as vezes que ele abriu os olhos percebia que o Howdy era um imbecil. Ele basicamente estava convencendo os caras a se tornar líder e quebrar o Howdy na porrada. Porém, eles perguntaram o que ele iria fazer. Ele porém disse que iria descobrir onde o professor estava e não iria contar nada para o Howdy, e eles decidiam se iriam seguir ele ou não. E nesse instante, ele começou a acordar o moleque, perguntando se ele queria realmente ir, enquanto segurava uma daquelas bolinhas de névoa na frente dele. Porém, ele queria muito aquilo. Enquanto isso, o professor tinha sido levado completamente para o esgoto, e então disse que ele era bem-vindo ao seu reino subterrâneo agora. Cara, então, que era o co-líder, disse que em compensação deveria obedecer ele, já que ele iria compartilhar informações sobre o professor ou não iria receber a névoa, enquanto ficava brincando com ela na língua, em que ele deveria pensar. Porém, nesse momento, ele não iria dar duas chances e já engoliu a névoa. Rapaz, porém, um aluno ficou tão louco que o cara arrancou o pescoço dele na boca e pegou aquela névoa pra engolir. Caraca! Mano, depois disso os caras ficaram impressionados com o que tinha acontecido, já que literalmente o cara arrancou o gogó dele no dente. Ainda tava faltando dois, hein? Imagina se tivesse completo. Os caras já ficaram em choque pensando no que ele poderia fazer, já que ele fez aquilo sem a névoa. E agora que ele tava renovando suas forças, o que iria acontecer com todos eles? Não tinha outra chance senão entrar na porrada com aquele maluco lunático. Enquanto isso, o professor estava lá naquela gangue do cone de sei lá o que, estranha pra caramba, enquanto ele observava o cara, e o cara perguntava se realmente ele sabia fazer névoa ou não, já que aquilo era realmente bem simples. Ele só queria uma resposta sim
ou não. Cara, mas o professor começou a mentir, dizendo que ele fez rapidão uma névoa grandona e engoliu, e aquela torre foi pro chão igual a torre de Pisa. E então depois ele percebeu que realmente ele tava mentindo, dizendo que ele não era idiota igual os outros, e ele não acreditava em superstição ridícula de que um professor de ciências podia fazer névoa. Não era alguém que acreditava nisso, porém ele começou a dizer que aquilo não era superstição, e se ninguém sabia como fazer névoa, então ela também não deveria existir, certo? Porém ele começou a dizer que névoa não era feita. Um dia de repente ela só caiu do céu, como se fosse um presente de Deus, porém ele não entendeu nada. Ele então começou a explicar que 50 anos atrás um meteoro gigante atingiu o meio do deserto, e então aquele meteoro poderia ser a fonte da névoa. E o Batata Doce ainda informou que diziam que não tinha muito mais névoa sobrando por aí, e o dia do julgamento estava próximo, porém o nosso prota pensou que a névoa tinha uma fonte limitada, então realmente com pouca névoa poderia acontecer talvez uma guerra, e também todos os prisioneiros iriam morrer quando cessasse. Mas depois disso ele começou a dizer que a névoa ficava circulando, e então eles deviam até trazer um pouco daquilo pra ele. Trouxe um gordão, literalmente quase morto e peladão, enquanto o professor perguntou o que era aquilo. Então ele disse que era um cara que morreu depois de usar névoa, perguntando se daria pra retirar a névoa do sangue dele, cientificamente. Mas o nosso prota ficou bem doido pensando que aquilo era loucura, e disse que não. Mas então o cabeça de batata já perguntou se tinha alguma máquina giratória ou algo do tipo que pudesse fazer isso. Então ele perguntou centrífuga, e ele disse isso mesmo, já que iria separar a névoa do sangue dele, e então pessoas usariam muita névoa que estavam fundidas no corpo das pessoas, perguntando se ele conseguia espremer, e perguntando se ele espremesse o corpo também funcionaria, já que aquilo era uma lógica científica. Mas o professor disse que aquilo era realmente maluquice, já que seria muito melhor abrir as narinas e tentar cheirar o que estava no resto do nariz dele. Mas o cara já ficou muito bravo, deu uma apertada no pescoço do professor pensando se tava brincando com ele, já que se ele tivesse bastante névoa assim, ele não ficaria caçando névoa por aí. E ele começou a dizer que não dava pra rejuntar o ar, ele tinha que raspar tudo e comprimir, mas o professor pensou que realmente dava sim, já que juntar a massa seria fácil. E no dia seguinte ele já começou a explicar aquilo, já pensando que aquilo era impossível, e então o professor disse que poderia ser facilmente feito, já que dava pra juntar ar também. Na hora do café da manhã, aquele cara já voltou pra ver a equipe dele, mas eles estavam completamente mortos. Ele ficou tão irritado que seu olho ficou vermelho na hora e gritou de desespero, já que agora ele tinha perdido toda a equipe dele. E de repente vemos que o sem braço tava com a mão inchada de tanto que ele bateu naqueles caras, e a única coisa que ele queria agora era ir no refeitório pedir água. Mas eles começaram a dizer que ele tava cortando fila, mas independente, ele levantou a mão dele e bateu na mesa. Rapaz, a mão já tava inchada, ficou mais inchada ainda. Então já entregaram água pra ele e ele colocou na batatinha dele enquanto deixou ela pegando luz do sol. E o protagonista já tava igual um doido, juntando toda a névoa e passando por um filtro natural. E depois disso, aquela água que estava concentrada era névoa, e ele pensou que era um gênio e estava salvo agora, já que ninguém poderia encostar um dedo nele. Mas nesse instante, a batata que estava na água e também tinha pegado luz solar não tinha crescido, e então o sem braço pensou que iria matar o professor, já que ele estava mentindo para ele. Enquanto isso, Ramburan e a sua mulher estavam tentando convencer um cara de ir juntos com ele para fugir da prisão, mas ele já tirou-lhe uma peixeira dizendo que eles estavam falando muita bobagem, já que eles deveriam fugir dali, senão ele iria matar eles. Eles começaram a andar até meio triste, já que não importava o quanto parecesse ingênuo e burro, isso não era normal, já que ninguém naquele lugar acreditava que eles poderiam fugir daquele lugar. Mas o único motivo que eles queriam Dante é porque ele era bobo e ingênuo, e aquela coisa que não deixava ninguém fugir poderia ser distraída com uma pessoa. E no mapa eles tinham até mesmo o esconderijo do cabeça de broca, decidindo ir atrás do Dante mais uma vez. Porém, ele estava preparando um recoletor de névoa, e o princípio era simples: o vapor da água presente no ar se condensava no ponto gelado, e quando a temperatura caía ao amanhecer, realmente a umidade da névoa era capturada e por meio de uma rede tipo malha era condensada a água e uma parte inferior para direcionar a névoa, e a água acumulada dessa forma certamente continha uma grande quantidade de névoa, e a umidade estava alta, então eles fizeram mais do que o esperado. Porém, cabeça de batata já percebeu que aquilo era névoa, água em névoa, isso era doideira. Então ele já colocou o dedo perguntando se podia experimentar, e então ele colocou na boca e caraca, o gosto era igualzinho, era névoa. Então o cara já começou a saltar de alegria, dizendo que era verdade, já que agora eles tinham névoa infinita, até mesmo coroaram o professor com uma florzinha.
e já jogaram o mano pro alto com muita alegria. Já na área que era realmente a área privada deles, eles começaram até dar uma roupa chique para o diretor, dizendo que tinha ficado muito bem nele, e só pessoas que realmente eram do alto escalão poderiam usar roupas limpas e bonitas como essa, e realmente ele parecia bem sociável. Mas depois disso, uma gangue com eles iria tratar ele com o máximo de respeito, já que agora ele era o homem mais próximo do líder supremo, o cabeça de broca, graças ao professor, e para sair dali só poderia sair se tornasse o líder supremo daquele lugar. Porém, através daquele cara, talvez ele pudesse contatar a administração, pensou o nosso protagonista. E então, depois disso, o cabeça de Neva disse que eles realizariam o grande festival do Neva, e graças a ele não iriam mais precisar conservar Neva, já que ele poderia usar tudo o que ele tinha guardado há bastante tempo para sua ascensão. Então, o nosso prota perguntou o que era ascensão, e então, entrando numa sala, tinha muita bolinha de névoa azul, e começaram a dançar em volta, e até mesmo tocar música, e realmente eles começaram a dizer chega, dizendo que já estava na hora, e o protagonista ficou impressionado que aquilo tudo era névoa, e estavam prestes a comer tudo aquilo em um grande festival ou comemorar. Mas ele disse que era o cabeça de broca, rei do subterrâneo, e os seus soldados de broca. E aí os seus soldados de broca disse que aquele era o momento em que os seus esforços iriam dar frutos. E com a névoa que eles juntaram e guardaram, ele iria desafiar a ascensão naquele dia. E então perguntaram se acreditavam nele, e disseram que sim, e que ele deveria ascender. E nesse momento, ele começou a dizer que o professor deveria observar atentamente, já que era o nascimento de um novo rei. E ele começou a comer tudo aquilo, meu parceiro. Só que o nosso professor pensou que ele estava ingerindo tudo aquilo sozinho, enquanto ele comia realmente tudo, cara, colocando tudo pra dentro. Ele tava quase gorfando tudo, mas nesse momento ele virou uma bola, e a barriga dele também virou uma bola, pensando que realmente não era o dia dele, já que ele tinha ingerido muito e não estava mudando. Mas um dos seus capangas disse que a cabeça dele tinha aumentado, e talvez fosse a ascensão, e começaram a gritar igual louco. Mas ele começou a se desfazer, e começou a pensar que o lugar de onde a névoa veio realmente era um lugar que era muito longe da verdade daquele mundo, e tudo que eles viviam era pálido comparado ao inferno azul quando ele estourou. E rapaz, o cara virou uma bola de gosma azul, e todos eles começaram a correr em direção a ele para devorá-lo. Foi aí que o professor entendeu a ascensão ou a queda, porque agora ele não tinha acendido nada, porque agora ele tinha a queda, e depois da queda ele era devorado.